Uma boa tarde, que a graça do nosso Senhor possa estar reinando em sua vida. Hoje eu vou trazer aqui um tema a respeito da reforma protestante. Vamos mostrar de fato quando que aconteceu a reforma protestante. E onde e quando foi a reforma. Caso você pergunte a um teólogo da igreja, se você perguntar a um bacharel em teologia, o teólogo ele vai vir com os anéis e vai dizer: talvez a reforma protestante se deu em 1517 por Martinho Lutero, que fixou 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Aí você diz assim: uau, que rapaz que tem conhecimento. Aí você diz: você é pastor de que igreja? Eu quero congregar na sua igreja, porque você tem um conhecimento incrível. Aí você vai e pesquisa no iPad, pesquisa no Google, realmente Martinho Lutero, ele fez a reforma protestante. Mas eu protesto. E a Bíblia também protesta. Martinho Lutero, ele não fez reforma nenhuma. Vamos lá, se continuou o dízimo, se continuou o batismo, se continuou a autoridade eclesiástica, se continuou os dogmas. Ué, ele levantou algumas teses, Martinho Lutero, mas Paulo veio antes de Martinho Lutero. Então, olhe por favor e leia. Se o bacharel, se o teólogo tem razão ou a Bíblia mostra o que é de verdade. Vamos ler para que depois não diga ele escreveu isso aqui, ou seja, eu não escrevi. Está escrito aqui. Disse Paulo aos Hebreus no capítulo 9, no versículo 9. Mas é claro que Paulo não escreveu o versículo 9 nem 9, e nem o outro 9. Quem fez isso aí foi Hugo de Santos Sé, para que o estudo fosse claro, né? Para que nós podemos achar rapidamente uma passagem como nós faz hoje. Vamos ler o que ele escreveu aqui. É isto uma parábola para a época presente. Vamos dar um tempo aqui e explicar isso aqui. Esta é uma parábola para hoje. Esta era uma parábola para a época presente. Então, vamos descobrir em que época isto está sendo escrito. Está sendo escrito no ano 67, na primeira época era cristã. Então, o que você vai ler aqui não é para os dias de hoje, é para aquela época. Época presente não é uma época presente. Entenderam? Por isso que nós temos que entender a Bíblia. Isso chama analisar. Não adianta vir com essa história querer saber de reforma, não. Mas a sabedoria ela é predestinada do Espírito Santo. Para quem já tem esse conhecimento, não rola mais. Então é isto uma parábola para uma época presente. E segundo esta parábola, presente se oferece tanto os dons como o sacrifício. E embora esses dons e sacrifícios da época presente da lei, no tocante à consciência, a mente de algumas pessoas sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Você vai entender no decorrer do vídeo. Versículo de número 10, olha só o que fala aqui. Os quais não passa de ordenança da carne, a lei era a ordenança da carne, a Páscoa judaica que eles chamam de ceia, o batismo que era purificações e evoluções diversas, que são purificações com água, purificações foi feita por meio da palavra e a regeneração por meio do Espírito Santo. Então ele diz, por quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em bebidas e comidas e diversas abluções. Vamos ler aqui para nós entender. Impostas até o tempo oportuno de reforma.
Então, todas essas bebidas, ordenanças, batismo, purificações por meio de água, tudo isso estava imposto até quando? Até o tempo da reforma. Esta reforma se deu quando? Agora nós vamos entrar aqui no assunto. Segundo os bacharéis da teologia, aquela reforma ali se deu com Martinho Lutero. Martinho Lutero não reformou absolutamente nada. Martinho Lutero fixou 95 teses quando descobriu, anos depois de Paulo revelar que o justo viveria pela fé. Martinho Lutero apenas despertou os católicos e trouxe uma outra prisão. Então, a Igreja Luterana também é um sistema religioso doutrinal que trouxe também diversas abluções e também tem ordenanças baseadas na carne. Ele reformou o quê? Se Paulo diz que todas essas coisas que a igreja luterana, presbiteriana e todas as evangélicas têm ainda, houve que reforma? Não houve nenhuma. Não há reforma nenhuma. Continua a mesma coisa. Tiraram os padres e colocaram os pastores, tiraram o São Jerônimo, o Santo Antônio e colocaram o Santarrão. Não mudou absolutamente nada. Trocou, ok, o certo, sei lá. Reforma é quando se tira tudo que está aqui. Tudo que a Bíblia aqui está falando. Quando você tira ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebida. Quando você tira diversas abluções, que são purificações. Essas coisas, elas estavam impostas até o tempo da reforma. E quando é que a reforma chegou? Vamos lá para Hebreus capítulo 8, 13. Hebreus 8, 13. Olha só como é que descobre tudo na Bíblia. Vamos ver aqui. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Você consegue entender que ele está falando aqui de aliança? Quando ele diz aqui nova aliança, que é a graça, ele torna antiquada a primeira, que era a lei de Moisés, o Velho Testamento. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido nos dias de Paulo está prestes, ainda não tinha desaparecido. Por quê? Porque a época da escrita aqui era em 67. Quando é que ela iria desaparecer totalmente? No ano 70 DC, quando o templo iria cair, literalmente. Ali iria acontecer a reforma que a igreja ignorou e ignora até os dias de hoje. Esta é a verdadeira reforma. Então, em 70 DC, é que foi feita a verdadeira reforma. O templo lá em Jerusalém deixou de existir. Os sacerdotes foram destituídos dos seus cargos. O sumo sacerdote também já não mais representava Deus perante os homens. Os dízimos de fato e de verdade já não era mais a casa do tesouro. Porque a partir de 70 DC, o pacto deixou de cruzar e não houve mais duas alianças. Então a nova Jerusalém adornada com o esposo de Cristo, que são as vidas compradas e regeneradas por eles, se tornaram de fato e de verdade o único templo do Espírito Santo, olhando do alto para cima e não de baixo para cima, que somos nós, verdadeiros templos do Espírito Santo, casa regenerada, transformada e lapidada e a morada do Deus eterno. Lá se deu a reforma que a igreja ignorou e que ainda ignora até os dias de hoje. Aí sim, quando ele disse nova, e eis que faço nova todas as coisas, novos céus, linguagem, metáfora, linguagem de figura, faço novo todas as coisas, novos céus e nova terra. Quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. A primeira se tornou antiquada. Martinho Lutero continuou com as outras. Então a reforma aqui de Martinho Lutero não foi reforma espiritual, foi uma dieta. Ele mostrou que havia um véu, mas ainda permitiu o tapa-olho. Entenderam? O véu se rasgou de alto a baixo, mas ele colocou um tapa-olho. Eu vi aqui que não era mais preciso fazer sacrifícios, mas ainda eu dava o dízimo.
Eu via perfeitamente que a casa do tesouro não era em Jerusalém, mas eu tinha que praticar sacrifícios. Olha que reforma é essa? Não mudou nada. Então vamos ver aqui em Hebreus. Olha aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 8. Hebreus 10, 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Depois como dizer, como assim sacrifício e oferta não fizesse, e nem holocausto e obrações pelo pecado, e nem com isso te deleitasse. Por quê? Porque coisa se oferece segundo a lei. 9. Então acrescentou, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Agora vamos ler aqui, olha aí, acompanha aí. Pega uma Bíblia e acompanha. Deixa o primeiro e estabelece o segundo. Em cima? Não, não seria reforma. É um jeitinho. A casa, eu vou dar um exemplo. A casa aqui está com goteiro. Ao invés de eu tirar o telhado todo, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um balde aqui embaixo para amparar a goteira. Olha, então eu estou dando um jeito. Mas se você quer fazer uma reforma, arranca onde está a goteira. Se tiver rachado, arranca tudo ali e faz um telhado novo. Isto é uma reforma. Não dá um jeitinho. Martinho Lutero, ele fez foi dar um jeitinho. Reforma é o que aconteceu com a vinda. É o que aconteceu com o que diz esta palavra. Eis que aqui estou para fazer a Deus a tua palavra. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Enquanto o primeiro pacto não foi removido, enquanto o templo ele não caiu, enquanto os sacerdotes não eram destituídos, os pactos estavam cruzados e a graça não estava estabelecida. A graça só passou a ser estabelecida, reinada de fato de verdade, quando ele removeu o primeiro. E quando foi que ele removeu? Quando a palavra de Mateus 24, 2, 3 e 4 se cumpriu. Quando os apóstolos oraram diante do templo e disse, mestre, que edificações, que construções. E Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus ele estava falando referente ao quê? Ao símbolo maior da lei, que era o templo lá em Jerusalém. No íntimo eles se estremeram, se chocaram, porque era ali o centro da adoração judaica. Mas para a graça permanecer, tinha que remover aquele templo, todos os seus utensílios, e quem neles ministrava, que era o sacerdote. E agora, quem ministra em você, em mim, é Cristo, cabeça da igreja. Não precisamos mais de ordenança e nem de sacerdotes. Você está conseguindo entender? É que a igreja ela ignorou isso e ignora até os dias de hoje. A igreja ela trouxe de volta. A igreja diz que você precisa batizar. A igreja diz que você tem que ir na igreja. E se eu não for à igreja, eles dizem que eu estou desviado. Não é o que a igreja diz? E quem pode se desviar de Deus? Ora, se eu subir ao céu, ele está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, eis que está ali também. Ué, se eu for para o oceano, até lá ele faz a sua morada. As trevas e a luz para ele são as mesmas coisas. De onde me esconderia da tua face? Ninguém pode se desviar de Deus. Na verdade, quando esses conhecimentos chegam aos nossos ouvidos e saltam aos nossos olhos, nós entendemos que nós nos desviamos da máquina evangélica. Do castigo, da imposição de mãos, de todo aquele tipo de coisa que já foi condenado na cruz. Das falsas pregações, da autoridade eclesiástica que não deveria existir na nossa vida e que está na vida de muitos por aí. Mas eu creio que a libertação da graça de Deus está chegando nesta nação, porque Deus ele está levantando pessoas de coragem para pregar a verdadeira palavra. A palavra que liberta, porque ele disse, eu vos chamei para ser livre. O meu fardo é leve e suave. Entendeu? Então, meus amigos, esta é a verdadeira palavra. Quem é de vocês que nunca teve medo de gafanhoto? Quando o pastor fala que o devorador vai lá. Hein? Porque demônio, de acordo com a Bíblia,
Devorador não é demônio. Devorador é uma espécie de gafanhoto. Isso o pastor não explica, e eu estou preparando um estudo aqui para poder explicar isso aqui. E vou mostrar tudo baseado dentro da Bíblia. Então, eu peço que Deus dá entendimento a cada um de vocês. Porque Pedro, ele sentiu no seu íntimo quando Jesus disse que o templo ia cair. Pedro amava essas religiões. Pedro foi lá, ele liberou uma palavra de fé sobre a vida de alguém que estava no templo. Pedro gostava dessas coisas. Quando numa visão mostrando a superioridade da graça sobre a lei e os profetas, no monte da transfiguração, Pedro amava essas coisas. Pedro falou assim: Senhor, façamos 3 tendas aqui. Fazemos a maior para você e a menor para Elias e para Moisés. E quando ele disse, isso vai ruir, Pedro, esse templo vai cair, vocês vão perder a referência de vocês, que era o templo. Vocês gostam de estar no templo a hora nona, a hora sexta, terceira? Vocês gostam de ser chamado de apóstolo? Vocês gostam de ter o templo como referência de cura? Isso vai acabar. Porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E todos os utensílios acabarão porque são postas, coisas impostas até a reforma. E a reforma, ela veio com a queda do templo no ano 70. Agora não há mais sacerdote que me representa diante de Deus. Agora é Cristo que está na minha vida e na tua vida, porque nós somos morada do templo do Altíssimo, do Todo-Poderoso Deus. Deus, ele faz morada em nós. Nós somos templo do Espírito. Eu espero que você tenha entendido e que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar na graça de Deus, você e cada um que estiver ao alcance, cada um que vê esta mensagem. Que você possa, aos poucos, entender essa palavra. Que Deus, ele venha te moldando, te lapidando. Porque essas palavras que foi oculta aos sábios e entendidos, ela foi revelada aos pequenininhos. E se você foi predestinado para entender esta palavra, porque esta é a palavra que liberta, esta é a palavra que tira o jugo pesado que é a religião, Pai. Porque Jesus disse, meu fardo é leve, eu vos chamei para ser livre. Deus quer que você busque Ele, mas Deus quer que você busque Ele com sinceridade. Deus quer que você busque Ele não por medo de um devorador, não por medo de um inferno, que uma hora também eu vou preparar um estudo a respeito disso aí. Deus quer que você saiba que você é livre, mas que você busque Ele por amor, não por medo de devorador ou por medo de inferno. Que uma hora eu estou preparando um estudo a respeito disso. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, dai-me de beber. E a mulher disse, Senhor, como pode me pedir de beber sendo do judeu? Porque samaritano com hebreu não se combinavam. Aí a mulher disse para Deus, você disse que o lugar de adorar o templo é em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram muitos anos aqui neste monte. E Jesus disse para a mulher assim, mulher, há de chegar um tempo que não vai ser nem em Jerusalém e nem no templo, porque Deus, ele procurará aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, depois que o templo caiu, Deus, ele se faz morada em nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, quando ele disse que há de chegar um tempo que não seria nem no monte e nem no templo, mas Deus procuraria aqueles que o adoram em espírito e em verdade, isso mostra e se cumpre aquela palavra que ele falou aos seus discípulos, ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Então, não sabeis vós que você é templo do Espírito Santo? Então, Deus, ele faz morada em você. Deus, ele mora, ele habita no teu espírito. Não na tua carne, mas no teu espírito, que uma hora também estou preparando o estudo a respeito disso, que Deus, ele não habita na carne, ele habita no nosso espírito. Porque o apóstolo Paulo diz, a minha carne de nada, ela tem valor, ela serve.
Não habita nada de bom na minha carne, disse o apóstolo Paulo. Então Deus ele faz morada, não é na carne, não nessa carne, mas no espírito. Então eu espero que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um. E fique na paz.